qual que era a sua relação com o antigo Palestra? Você disse que conheceu com seu pai ali com 10 anos, né? Mas eu imagino que depois que você veio morar aqui e já trabalhando, você deve ter trabalhado e ido muito em jogo lá, né? Demais, não, porque eu morava em Perdizes, né? Morei muito tempo em Perdizes. Antes, o meu primeiro endereço aqui em São Paulo foi no Sumarezinho, num prédio que fica ali na esquina da Pompeia com o Heitor Penteado. Naquele tempo ainda não tinha o metrô Vila Madalena ali. Não dá pra descer a pé ali, né? Então. É uma caminhada. Não, mas, mas ali é pauleira. Ali tem que estar muito em forma, não é pela distância. É por conta daquela. Aquilo lá é uma tortura. Então, mas eu ia a pé de vez em quando. E aí depois eu mudei pra Perdiz, lá pra Rua Homem de Melo. Aí ficou mais perto ainda. Aí tá do lado. Mais fácil. Aí era toda hora bater ponto lá e ver grandes momentos, alguns aí, mas eu mudei para Perdizes em 87, então ainda peguei uma fase demorou dura, né, mas depois a coisa embalou. E morou até quando lá? Até 2004. Ah, então pegou, 99. Putz, não, eu vi a final da Libertadores lá, de 99. Tava no estádio, mas como torcedor. Sim. 99 estava na arquibancada. Sim, tava. 99 e 2000. Você era daqueles de ir em quase todo jogo? Tipo, como torcedor mesmo? Não, e em todos. E tem uma coisa. 6x1 no Boca você tava também? Tava. Esse aí eu fui com o meu pai. O jogo tava 6x0. O Palmeiras chutou uma bola na trave e o Boca fez o gol de honra depois. Mas uma das coisas divertidas que eu me lembro dessa época, essa eu vou contar aqui, talvez não devesse. Tá? Mas aí que a gente gosta. Uma coisa divertida na época, né? Então, às vezes eu ia sozinho, às vezes eu ia com mais 2 amigos cachaceiros. Ficavam os 3 lá. Mas muitas vezes eu fui lá sozinho. Aí, velho, quando o Palmeiras estava jogando mal, eu descia para ficar naquele pedaço da arquibancada atrás do gol, pertinho da entrada do túnel. Sim. E aí o jogador desceram, fulano. E assim, os 2 caras que eu mais xinguei, o cara que eu mais xinguei na vida, provavelmente tenha sido o Celso Roth. O Celso Roth, pra mim, era um trauma. Deixa a Mandinha ouvir. E um segundo cara por quem eu tinha uma bronca dela, aí o palmeirense talvez fique surpreso. Era o Filipão. Eu nunca fui fã do Filipão. Sério? Eu nunca consegui ser fã do Filipão. Mas hoje é ou não? Eu acho que piorou depois do 7x1. Né? Não, eu tenho, até porque o trauma aumentou por conta de 2012. Sim. O Filipão praticamente rebaixou. É que depois ele é campeão brasileiro, ele foi muito dá responsável pelo título da Copa do Brasil também, mas também também foi muito responsável pela queda. Sim. Não, e depois a queda doeu muito mais do que eu pude festejar. Eu também vou nessa linha. Se fosse possível trocar, eu trocaria o título. E eles nunca ouviram e te retrucaram, não? Filipão, Celso Roth? É que na hora você era como um torcedor lá, né? Não, mas eu já contei essa história, eu já tive momentos ruins com o assessor de imprensa do Filipão. Uma caça. Sim, temos uma relação, digamos que não temos relação. Cara, mas você já entrevistou ele, já? Quem, Filipão? Como que era dividir essa parte torcedor e parte jornalista? Nem vou. Nem vai. Ah, então você tem uma relação, tipo, com o Filipão totalmente... Acho que eu nunca falei com ele, não. Sério? Caralho. Então, mas você não gostava do jeito que o time jogava ou do personagem? De tudo. Tudo? De tudo. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando aquele time ruim do Palmeiras, do Celso Roth, por sinal, de 2001, elimina o Cruzeiro todo poderoso Filipão. Que era um Cruzeiro muito rico e tal, né? O Lopes fez 3 gols aqui, depois lá em Minas o Palmeiras elimina. Nossa, esse jogo foi foda. Rapaz, olha isso. Então, isso é raro de ver. Então é raro de ver um palmeirense não gostar do Felipão. Então na sua... Se você for fazer vamos fazer um ranking aqui dos maiores treinadores do Não, do o Felipão tá entre eles, indiscutivelmente. Não posso também, né? Claro, Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter vencido muito mais se não fosse ele. O Palmeiras era um time muito rico na época. Contratava muita gente. O Palmeiras chegou a ter 7 convocados aí pra seleção brasileira. Você acha que se o Luxemburgo tivesse continuado de 93 até 2000, por exemplo, ia ter ganhado muito mais do que o Felipão ganhou naquele período dele, por exemplo? Eu acho que então, as opções de carreira que o Luxemburgo tomou, acho que prejudicaram a carreira dele e fizeram mal pro Palmeiras. O Luxemburgo dos anos 90 era absurdo, né? Foi o técnico mais criativo que eu vi no futebol brasileiro. Ele era genial.
O fato do filho... Veja, você pegar um garoto de 20 anos hoje e falar assim, puxa vida, você tá vendo o Ancelotti, esses caras aí e tal, né? Um dia eles vieram aqui contratar o Luxemburgo. Sim. O moleque talvez não creia nisso. Mas o Luxemburgo era muito bom. Eu acho que ele acabou depois se perdendo um pouco até no personagem. Ele queria ser um manager, ele queria comandar a porra toda. Exato. Só que se ele fosse focar só na área técnica, talvez ele seria maior do que ele já é, né? Ele era genial, ele fazia coisas incríveis. Não é absurdo comparar o Luxemburgo dos anos 90 com os melhores caras que a gente vê aí hoje, mundo afora. Ele era muito bom. Muitos jogadores, o Vampeta que trabalha com você, fala que o Luxemburgo é o melhor treinador disparado, enfim. Ele fazia coisas incríveis e tal, mas aí eu acho que depois se perdeu um pouco. De qualquer forma, eu sou muito grato por tudo que ele fez no Palmeiras naquele momento. O melhor time do Palmeiras que você viu foi o do Luxemburgo, 96? O primeiro semestre de 96. Foi o melhor time que você viu da sua vida. Que você viu muito Palmeiras. Você viu muito mais Palmeiras que a gente. É o melhor disparado. É o melhor, porque o Luxemburgo conseguiu tirar o melhor de cada um, fez coisas inovadoras e era um Palmeiras que tinha, por exemplo, o Rivaldo, que foi o melhor jogador do mundo. Tinha o Djalminha, que foi um jogador fantástico. Miller. Palmeiras era um time Luizão, a defesa era boa, enfim. Você pega, por exemplo, aquele time, o Júnior, mais tarde acabou sendo campeão do mundo. O Flávio foi um ótimo jogador. Era um time muito bom. Só que tem uma coisa, né? O Luxemburgo tem uma coisa que o Abel consegue fazer hoje. Ele melhorava todo mundo, a ponto do Amaral chegar à seleção brasileira. Mas o Amaral era bom. Era bom. Ele era bom. Era bom. Pô, jogou na Europa e tal. Tem uma carreira legal. Tem. Mas com o Luxemburgo, o Amaral chegou a ser titular da seleção brasileira. Né? Sim. Porque o Luxemburgo conseguia isso. E sem contar que ele... Era um time que avançava com todo mundo, atacava muito, sofria poucos gols. Ele tinha um negócio que ele falava, eu nem sei se ele lembra disso, não. Mas assim, poxa, porque aí quando a gente é atacado, a gente muda lá, enfim, a diagonal na marcação e tal. Que era mais ou menos o seguinte: bom, o lateral esquerdo toma uma bola nas costas, um zagueiro corre lá para a posição dele, o outro zagueiro vem por dentro para cobrir esse que saiu, e o lateral que está posicionado do outro lado, que não tem o que fazer, vai lá cobrir os dois. Então, o time que tomava poucos gols. Mas as variações ofensivas, como o meio-campo jogava e tal, todo mundo era bom quando jogava sob o comando dele. O Cruzeiro de 2003 é outro exemplo, né, que não me deixa mentir. Curtiu a resenha? O link para você ver a entrevista completa tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal de cortes e também no principal do Pó de Porco, hein? Avante palestra, segura os porcos.